Olá, Pimpolhos, bom dia! Vamos para mais um conteúdo, né, nosso de geografia. Hoje a gente vai ver o módulo 16, que é o módulo que fala sobre as características da industrialização brasileira. Bom, aqui nós temos os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 16. Bom, e a gente começa vendo quais foram os fatores que favoreceram a industrialização brasileira, tá? Gente, é muito importante que vocês saibam que antes do Brasil começar de fato a sua industrialização, nós éramos um país agroexportador, tá? O que significa agroexportador? Significa que a nossa economia era baseada na exportação de bens primários, tá? De bens agrícolas e minerais. Esse agro, né? Agroexportador, exportador de produtos agropecuários, tá? Então, como eu disse, né, durante muito tempo, desde o período colonial, a economia brasileira se baseava na agroexportação, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Quais foram os fatores que contribuíram para que o Brasil começasse, de fato, o seu processo de industrialização? Na verdade, são dois contextos históricos, né, muito importantes que, creio eu, vocês já tenham ouvido falar, principalmente em história, tá? E aí, como que funcionava para o Brasil, né? Como eu disse, o Brasil ele exportava produtos primários, tá? Nós não éramos industrializados ainda, então o que a gente fazia quando precisava de produto industrializado? A gente comprava dos países desenvolvidos que nos forneciam produtos manufaturados, tá? Que eram Estados Unidos e países da Europa. Então a gente exportava produtos primários e importava produtos manufaturados, tá? E aí, quais foram os contextos históricos, né, os fatos históricos que eu mencionei anteriormente? O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, né, lá no início do século XX, e logo depois a crise e queda da Bolsa de Nova York, tá? Esses dois fatos históricos contribuíram, primeiro, para que o café, né? O café era um dos principais produtos que o Brasil exportava. Então, essas duas crises contribuíram para que os países parassem, né? Interrompessem a compra do nosso café. Tá? Obviamente, isso gerou uma crise muito grande aqui no setor cafeeiro, né? E aí vários trabalhadores foram dispensados, enfim, tá? E um dos outros efeitos, tanto da guerra quanto da crise econômica, foi que os Estados Unidos e a Europa eles reduziram a produção de produtos manufaturados, de produtos industrializados. Né? Então, vários países, não só o Brasil, começaram a ter dificuldade de comprar esses produtos manufaturados. Tá? Então, toda essa conjuntura, né, do início do século XX, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, né, a queda da Bolsa de Valores em 29, todo esse contexto acabou abrindo caminho para que houvesse um investimento na indústria nacional, né, para que o Brasil começasse de fato o seu processo de industrialização, tá? E isso começa na década de 30, tá? Titia se enrolou, mas a data tá certa, tá? Esse processo, né, o início desse processo de industrialização, ele começa na década de 30, no governo do Getúlio Vargas, tá? E aí, o Getúlio ele vai aproveitar as condições que já haviam surgido em função do setor cafeeiro, né, como mão de obra, toda a infraestrutura que já havia sido instalada em função do setor cafeeiro, tá? O Vargas ele vai utilizar toda essa infraestrutura, os recursos e a mão de obra já existentes em função do setor cafeeiro para começar a formação do Parque Industrial Brasileiro, tá? E aí, depois que o Brasil começa, né, a sua industrialização, qual é o modelo de industrialização seguido pelo Brasil, né? Que modelo o Brasil seguiu? A gente fala, e não só o Brasil, tá, gente? Esse modelo, ele foi seguido por outros países da América Latina também, tá? Não só o Brasil. A gente fala que esse modelo, que ele é industrialização
por substituição de importações. Lembra que eu falei lá no início que o Brasil exportava produtos primários, mas que ele importava produtos manufaturados, né, dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e os países da Europa? Então, essa substituição de importação nada mais é do que a gente substituir o que a gente comprava de outros países pela produção própria, tá? Então a gente para de comprar produtos manufaturados de outros países e passa a produzir esses produtos aqui no nosso país, já que nós estamos desenvolvendo o nosso parque industrial, tá? Então é exatamente isso que significa industrialização por substituição de importação. A gente para de importar porque a gente está começando a produzir aqui dentro, tá? Esse era o esquema. Eu deveria ter colocado antes, né? Mas eu acho que vocês vão entender. Isso aqui era a economia do Brasil antes dele começar a se industrializar, né? Como eu falei, o Brasil durante muito tempo, né, tinha uma economia agroexportadora, né? Que é desde o período colonial, que era exatamente isso aqui, ó. A setinha vermelha, né? O Brasil está enviando para os países desenvolvidos produtos primários, né? E a setinha azul é o que o Brasil está comprando dos países desenvolvidos, que são os produtos manufaturados, né? O Brasil compra esses produtos dos países desenvolvidos. Mas, como eu disse, com a Primeira Guerra Mundial e com a crise de 29, esses países diminuem a oferta de produtos manufaturados. Então, o Brasil já não consegue comprar. Tá? Então, o nosso modelo de industrialização, que é o de substituição de importação, então essa setinha azul, que é o que a gente comprava dos países desenvolvidos, a gente para de comprar porque a gente passa a produzir internamente, tá? Outra coisa muito importante, né? A industrialização brasileira, né? O desenvolvimento, né? E a consolidação do parque industrial brasileiro, ele começa na década de 30 com Getúlio Vargas e isso se estende até hoje, né? Hoje a indústria no Brasil, apesar de estar consolidada, ela continua se desenvolvendo, se aprimorando, né? Aplicando tecnologia, enfim. Então, a gente vai classificando os períodos da industrialização brasileira em etapas, tá? Hoje a gente vai ver que etapas são essas, tá? A primeira etapa, que é a etapa que engloba o governo do Getúlio Vargas, na verdade, os dois governos do Getúlio Vargas, a gente chama do período nacionalista, tá? Por que nacionalista? Porque o Getúlio, ele vai priorizar a indústria brasileira em detrimento da indústria estrangeira, tá? O que isso quer dizer? Ora, a gente vai optar por comprar os produtos produzidos pelas indústrias brasileiras ao invés de comprar os produtos que vêm de outro país, tá? E aí, como que o Getúlio vai fazer para que isso funcione, tá? Então, ele tem uma postura nacionalista, né? Ele visa proteger, resguardar a indústria brasileira, né, diante da concorrência do exterior. Então, ele vai criar medidas, né? E uma das medidas que ele cria é as barreiras alfandegárias, tá? O que são barreiras alfandegárias? São medidas para dificultar a entrada de produtos importados, ou seja, produtos de outros países, né? Então, o Getúlio ele vai aumentar o valor dos impostos, né? Das tarifas alfandegárias desses produtos importados, para que os produtos produzidos no Brasil sejam escolhidos ao invés desses produtos importados, tá? Outra coisa importante sobre o período nacionalista é no governo do Getúlio, onde a gente vai ter a criação das estatais de base, né? Indústrias de base estatais. Indústrias estatais, gente, são as indústrias que estão sob controle do governo, tá? Sob o controle do Estado Nacional. E aí a gente tem, nesse período, né, nacionalista, a criação de várias indústrias importantíssimas que são estatais. A primeira foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, perdão. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar da Vale do Rio Doce, né? E da Petrobras, né? A Petrobras mega famosa, todo mundo conhece. Lembrando que no período nacionalista, né? Essas indústrias são estatais, né? Estão sob o controle
do governo. A gente vai entrar num outro período, né, posterior, e aí vocês vão ver que, por exemplo, a Vale do Rio Doce ela foi privatizada, tá? Mas a gente vai chegar lá. E aí, qual é o outro fator muito importante do período nacionalista? Foi a consolidação das leis trabalhistas, tá? Das leis de trabalho. Então, foi no governo do Vargas que aconteceu a criação de várias regras, de várias leis para proteger o trabalhador, tá? Então, a gente tem a CLT, né? Que essa sigla, né, significa Consolidação das Leis de Trabalho ou Leis Trabalhistas, que vai garantir ao trabalhador alguns direitos, né? Que direitos são esses que foram garantidos? Salário mínimo, uma carteira de trabalho, né? Que é o documento onde a gente anota toda a nossa carreira profissional, os lugares onde a gente trabalhou, que função que a gente exercia, quanto tempo a gente trabalhou em cada local, o salário que a gente recebia, férias, rescisão de contrato, tudo isso fica anotado na nossa carteira de trabalho, tá? Também a jornada de 8 horas, tá? Férias remuneradas, previdência social e o descanso semanal, tá, gente? Que é essa coisa maravilhosa da gente ficar o sábado e o domingo em casa, tá? Então, tudo isso são direitos que foram garantidos durante o governo Vargas. Bom, depois do período nacionalista, a gente entra no período desenvolvimentista, que começa no governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não, gente, viajei. Juscelino Kubitschek, tá? Getúlio Vargas é o período nacionalista. Depois a gente entra no desenvolvimentista, que começa com o Juscelino Kubitschek, tá? O governo do JK, ele vai ter um lema chamado 50 anos em 5, que na verdade é o plano de metas, né? Esse plano de metas, ele tinha como lema que o Brasil se desenvolvesse o equivalente a 50 anos, só que em apenas 5 anos, tá? Então, o JK ele vai adotar uma política, né, de abertura econômica para o capital estrangeiro, né, que é diferente do que o Getúlio Vargas fazia. O Getúlio era mais protecionista, né, ele queria proteger a indústria brasileira, então ele arrumava medidas de segurar a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. O JK não, ele vai fazer o oposto, tá? Ele vai, na verdade, abrir a economia brasileira para o capital estrangeiro. Para que ele conseguisse realizar o plano de metas, ele vai concentrar esforços e investimentos em algumas áreas bem específicas. Que áreas são essas? Energia, transporte, os setores de bens de produção, e ele tinha também as metas sociais, tá? Desenvolvimento social na área de educação, alimentação e combate às desigualdades sociais. E outra coisa muito importante. Vocês devem saber, obviamente, que durante muito tempo a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, né? E aí, no período do JK, a gente vai ter a mudança, né, da capital do Rio de Janeiro para Brasília, tá? Outra coisa muito importante, como que o JK ele conseguiu, né, diversificar a economia brasileira, como eu disse, ele abriu para investimento estrangeiro e conseguiu consolidar a economia brasileira, só que a gente fala que ele consolidou através do tripé econômico brasileiro, tá? Que é a junção de 3 capitais diferentes. O capital estatal, o capital estrangeiro e o capital privado nacional, sendo que cada capital é dinheiro, tá, gente? Investimento. Cada capital desse tinha um direcionamento diferente. Vou mostrar no próximo slide. Bom, então esse aqui é o tripé econômico brasileiro do período JK, tá? Como eu disse, são 3 capitais diferentes, né? E o destino de investimento desse capital também. Então, por exemplo, o primeiro, né, que é o capital nacional privado. Em que área esse dinheiro era investido? Era investido na indústria de bens de consumo não duráveis, tá? O capital estatal, onde que ele era investido? Nas indústrias de base e infraestrutura. E o capital estrangeiro, ele era investido nas indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Dentro do período desenvolvimentista, a gente também
tem o que a gente chama de milagre econômico brasileiro, tá? Após o governo do JK, a gente entra no período de ditadura militar, tá, gente? O golpe militar foi em 64 e a ditadura no Brasil ela vai durar 21 anos, tá? Então ela vai de 64 até 85, tá? Então, até mais ou menos a década de 70, né, a gente fala que a economia brasileira passou por um período de milagre econômico, tá? A economia brasileira cresceu muito, né? Os governos militares, eles mantiveram algumas das estratégias econômicas do Juscelino Kubitschek, né, do JK, principalmente abrindo, né, a economia brasileira para o capital estrangeiro e fazendo forte investimento em infraestrutura, tá? Então, como eu disse, mais ou menos até a década de 70, a gente fala que a economia brasileira passou por esse período de milagre econômico, tá? Só que é muito importante que vocês saibam que nem sempre o desenvolvimento econômico ele anda de mãos dadas com o desenvolvimento social, tá? Então, mesmo que o Brasil, naquele período, né, tivesse passado por um grande milagre econômico, isso não foi revertido para a área social, tá? A população não sentiu os efeitos desse milagre econômico. Por quê? Não houve investimento social. Pelo contrário, a desigualdade social no Brasil cresceu muito durante esse período. Inclusive, tem uma charge que é muito famosa, tá? Que é essa aí que vocês estão vendo, que é uma charge que faz uma sátira na fala do Delfim Neto, que era o economista do período, né? Em que ele dizia assim: estamos esperando o bolo crescer para depois dividir, né? Então, o bolo cresceu muito, né? Como eu disse, a economia brasileira disparou, mas não houve divisão desse crescimento, né? A população, infelizmente, não teve acesso a todo esse crescimento econômico, né? Não houve desenvolvimento social, tá? Eu coloquei aqui essa partezinha do repare e reflita, que está na apostila de vocês, que é um pare e reflita que fala exatamente sobre o período de ditadura militar, tá? Justamente para chamar a atenção sobre o que eu falei anteriormente, né? Apesar de nesse período ter ocorrido no Brasil um grande crescimento econômico, não houve crescimento social, né? Não houve desenvolvimento social e ocorreram também outras coisas muito ruins, né? Como a violação dos direitos civis, restrição da liberdade de expressão, perseguições políticas, tortura, né? Muita gente foi torturada. Qualquer pessoa que criticasse o governo ou denunciasse, né, abuso de poder, direto ou indiretamente, essas pessoas eram torturadas e várias pessoas, inclusive, eram mortas, tá? Então, inclusive, tem pessoas que estão desaparecidas até hoje. Então, essa parte aqui do repare e reflita é exatamente para que vocês façam uma reflexão, tá? Então, até que ponto esse crescimento econômico ele é válido, né? Se em troca desse crescimento econômico a gente tem um governo opressivo e arbitrário, né? Com perda de direitos civis, perda de direitos humanos, né? Sem transparência política, né? Porque, como eu disse, houve crescimento econômico, mas não houve desenvolvimento social. Não houve a divisão, né, desse crescimento econômico com a população, tá? Eles falaram, a gente está esperando o bolo crescer para dividir, mas essa divisão nunca veio, tá? Então, eu estou deixando essa parte aqui para que vocês façam essa reflexão. Dentro do período desenvolvimentista, a gente também tem o que a gente chama de a década perdida, tá? Que é os anos 80. É o período depois do milagre econômico, tá? Depois do milagre econômico, a gente tem a década perdida. Por quê? Porque os governos desenvolvimentistas, né, que começa lá com o JK, eles acabam pegando muitos empréstimos
de dinheiro estrangeiro, né, fora do Brasil, a juros muito altos, tá? Isso, inclusive, contribuiu para aumentar a dívida externa brasileira. E aí, o aumento da dívida externa brasileira causou uma recessão na década de 80, né? E aí, por isso que esse período ficou conhecido como a década perdida. Com essa recessão, você teve o aumento do desemprego, aumentou a inflação, teve retração econômica, tá? Inclusive, a gente tem essa charge aqui, que tá assim, né? Tem uma família, né, tomando café, almoçando, não sei. E aí a mãe tá lendo esse jornal e ela tá lendo assim: só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Então, ou seja, esses bilhões de dólares que estão entrando é empréstimo, tá, gente? Não é investimento, não, tá? É empréstimo que você pega com os bancos estrangeiros, tá? Ou com o Banco Mundial ou com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E aí o pai passa a mão na cabeça do filho e fala: tadinho, né? Tadinho por quê? Porque os juros, né, desse empréstimo só vão começar a ser cobrados em 10 anos, né? Então, ou seja, já não é mais a geração do pai e da mãe, né? Quem vai estar nessa geração de pagar essa dívida é o filho, tá? Bom, depois do período do desenvolvimentismo, é isso, né? Tô falando certo. A gente entra no período do neoliberalismo, tá? Que começa no final da década de 80 e início da década de 90, tá? O neoliberalismo, ele vem como se ele fosse uma saída para a crise econômica, tá? Que crise econômica? É essa da década de 80, da crise perdida, né? Então, o Brasil está num momento de estagnação tecnológica, recessão econômica, né? A dívida externa está altíssima, né? O Brasil está muito endividado, né, em função desses empréstimos com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional. E o neoliberalismo ele vem como uma saída para essa crise, né? De que forma? O FMI, que é o Banco Monetário Internacional, ele vem com um pacote de incentivos, né? Onde eles vão renegociar essa dívida externa e, em alguns casos, até perdoar parcialmente as dívidas dos países periféricos, já não só do Brasil, mas como outros países da América Latina. Mas é, é uma renegociação, né? Então, o FMI ele sugere um conjunto de medidas, né, para que esses países coloquem em vigor em troca de oferecer essa renegociação da dívida e até o perdão parcial de algumas delas, tá? Tudo isso fica acordado no consenso de Washington, tá? E aí, quais são essas sugestões, né, do FMI e do Banco Mundial para que os países coloquem em prática para que possam ter suas dívidas renegociadas, tá? Abertura de mercado, né? Estado mínimo. O que é o Estado mínimo, né? É a redução do papel do Estado Nacional na economia, tá? Privatizações, né? Lembra que eu falei lá no início, né, quando a gente estava falando do governo Vargas, sobre a Vale do Rio Doce, que eu falei, gente, né, a Vale do Rio Doce, quando ela é criada no governo do Vargas, ela é uma estatal, né? É uma indústria, né, uma empresa do governo, e depois ela vai ser privatizada. Então, é nesse momento aqui que começam as privatizações, tá? Então, empresas que eram estatais começam a ser privatizadas, né? O que é você privatizar, gente? É você vender para a iniciativa privada, tá? Redução dos gastos públicos, tá? Restrição, perdão, redução das restrições alfandegárias. Lembra que também lá no governo Vargas ele cria aquelas tarifas alfandegárias para proteger, né, a indústria brasileira, né, o protecionismo? Então, aqui eles estão pedindo para diminuir essas restrições, tá? E é nesse período também, né, quer dizer, é nesse período não, é uma das sugestões também a redução de direitos trabalhistas, tá? Porque eles alegam, né, todo empresário, né, eles alegam que os direitos trabalhistas fazem com que o trabalhador seja muito caro, né?
Eles falam que é um peso muito grande ter que pagar, além do salário, né, e vale transporte, ter que pagar férias, 13º, descanso remunerado, né, e tudo isso que são direitos que a gente adquiriu, né, lá com a consolidação das leis trabalhistas, mas nesse período neoliberal a gente começa a ver a perda desses direitos que a gente conseguiu conquistar tanto tempo atrás, tá? Então, resumindo, né, esses são as 3 etapas, perdão, da industrialização brasileira, tá? O nacionalismo, que é o primeiro, depois vem o desenvolvimentismo e, por último, o neoliberalismo, tá? E para finalizar, a gente vai falar sobre a distribuição espacial das indústrias no Brasil, ou seja, né, onde que essas indústrias, dentro do território nacional, onde que essas indústrias se concentram, tá? Então, o que acontece? Num primeiro momento, as indústrias brasileiras se concentram na região sudeste, tá? Então, se você olhar aqui no mapa, você vai ver que os estados que formam a região sudeste tá bem verdinho, né? Tem um monte de pontinho verde. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? Então, essas indústrias ficam concentradas na região sudeste. Depois de um tempo, elas começam a se deslocar em direção ao sul do Brasil. Na apostila de vocês, no Olhar Geográfico, fala que no início do século XX, né, finalzinho do século XX, início do século XXI, começa a ter um deslocamento para o Nordeste, tá? Mas a princípio elas ficam concentradas na região sudeste e na região sul. Bom, aqui é para falar sobre o período de concentração industrial, né? Que é exatamente isso que eu estava falando. A industrialização, ela não avança para a região norte nem para o centro-oeste do país, tá? As indústrias ficam concentradas no perímetro ali São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Ficam, como eu disse, ficam concentradas ali na região sudeste e depois também na região sul, tá? E aí, só depois, muito tempo depois, a partir da década de 90, tá? Na segunda metade da década de 90, a gente vai começar a ver uma outra tendência aqui no Brasil, que é a tendência de desconcentração espacial da indústria, tá? Então, várias indústrias começam a transferir os seus parques industriais para outras regiões do Brasil, tá? Então, existem vários motivos, né, para que as indústrias façam isso. Elas estavam em busca de mão de obra mais barata e tem também a questão da concessão de incentivo fiscal, tá? O que é um incentivo fiscal? É quando os estados oferecem isenção parcial ou total de impostos, tá? É o que a gente chama de guerra fiscal. Sei lá, os estados, né, os governadores, se você instalar a sua empresa aqui no meu estado ou na minha cidade, a gente vai oferecer para vocês um desconto, né, de 50% em cima dos impostos ou de 80%. Inclusive, eles chegam a oferecer até isenção total dos impostos para que as fábricas sejam instaladas num determinado estado, tá? Então, o Brasil ele começa com uma concentração industrial e a partir da segunda metade da década de 90 a gente começa a ver o oposto disso, tá? Que é uma tendência mundial, inclusive, né? A desconcentração industrial, tá? Gente, esse é o conteúdo, tá, do módulo 16. É um conteúdo bem longo, né? Aqui eu tentei fazer o resumo da melhor forma possível, mas é um conteúdo muito denso. Então, por favor, façam a leitura do módulo, tá? Assistam o vídeo e para complementar, façam a leitura do módulo, tá? No nosso próximo encontro, eu vou fazer a correção dos exercícios do módulo 16 e aí qualquer dúvida que vocês possam ter, né, em relação ao conteúdo ou aos exercícios, em relação aos exercícios, vocês podem me procurar no WhatsApp ou no nosso encontro lá na plataforma, tá? Então, beijinho e até o nosso próximo encontro.